Oi, aqui é a Gabi do Mundo à Frente e estamos de volta depois de um longo tempo produzindo mais vídeos para vocês. Espero que compense, né, o que a gente vai fazer aqui para vocês. Eu vou iniciar hoje uma série de 3 vídeos, acho que vão ser 3 no fim das contas, onde eu vou falar sobre como é ter filhos pequenos aqui na Suécia, 0 a 2 anos. Eu tinha prometido fazer esse vídeo há um ano atrás, de 0 a 1 ano, mas não deu, então eu tô aqui de 0 a 2. E nesse vídeo eu vou meio que parar do ponto continuar do ponto onde eu parei, onde eu falei, né, no meu vídeo de parto, do meu relato de parto, sobre como é que foram os primeiros dias de acompanhamento médico com o Dante recém-nascido. E agora eu vou continuar daquele ponto, né, do momento em que ele passa a fazer o acompanhamento médico dele, até os 2 anos, né, onde ele está agora. E eu vou dar a minha impressão pessoal. Algumas pessoas têm impressões diferentes, experiências diferentes, claro. Então não tem como generalizar. Tem gente que detesta, de todo, do fundo do coração detesta o sistema de saúde daqui. Tem gente que fala que é ok. Eu tô no meio do caminho, eu tive algumas experiências não muito boas, mas também tive experiências ótimas, principalmente quando se trata da saúde de criança. Então, a criança assim que sai da maternidade, ela começa a fazer o acompanhamento, né? Depois que ela termina os 3 dias de acompanhamento na maternidade, ela vai fazer o acompanhamento de saúde dela entre 0 e 5 anos no Barnevårdscentralen, que é uma clínica de acompanhamento da criança, chama BVC. Eu vou usar a sigla BVC daqui pra frente para não ter que ficar falando o termo Barnevårdscentralen, tá? E aí, a partir dos 5, 6 anos, quando a criança começa a ir para a escola, já é um outro tipo de acompanhamento, é o acompanhamento médico escolar. Tem uma enfermeira na escola que vai fazendo as consultas e acompanhamentos, né? E caso seja necessário, encaminha para o médico. Basicamente, o que uma enfermeira faz, né, no acompanhamento no BVC, só que vai estar na escola. O acompanhamento médico no BVC é, na maior parte do tempo, feito por uma enfermeira. Então, o médico a gente vê ocasionalmente, tem alguns períodos em que ele aparece, ou o médico, né? Sempre é um médico ou médica diferente, que eles vão, e tem algumas datas específicas, né, que eles vão, de acordo com o calendário da criança, eles agendam, mas normalmente é um acompanhamento feito por enfermeira. A enfermeira geralmente vai verificar o peso, a altura, a circunferência da cabeça, e é muita conversa, né? É muito avaliar como é que está o desenvolvimento da criança, ver se está tudo bem com a questão da alimentação, do sono, desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento, como é que está a relação da família, da criança com a família, da criança com o ambiente. Então, a enfermeira, ela tem muita conversa, ela, né, avalia assim, mas se a gente começa a falar que está tendo algum problema, eu acho, por exemplo, a perninha dele está muito curvada, ele estava tendo um caso de tortícolis, que é uma questão do pescoço. Aí ela encaminha para um médico, ela agenda uma visita com o médico lá, né, no BVC, e aí o médico vai avaliar se vai encaminhar para um especialista. E aí esse especialista pode ser um ortopedista, um fisioterapeuta e assim vai, né? Então sempre tem esses passos assim. Se você tem um problema que não é urgente, a enfermeira vai avaliar, vai marcar com o médico vai avaliar e vai encaminhar ou não para um especialista. A frequência da consulta com a enfermeira vai diminuindo conforme a criança cresce. No começo, né, até uns 2, 3 meses, vai com bastante frequência, vai de semana em semana para a cada 15 dias, depois a cada mês, depois a cada 2 meses, depois a cada 3 meses, até que a criança faz 1 ano. E aí, acho que tem até 6 meses. Aí quando ela completa 1 ano, já fica mais passado. Tem 1 ano, depois tem 1 ano e meio e depois só 2 anos e meio. Então, a última vez que o Dante teve uma consulta com a enfermeira dele, que é sempre a mesma, exceto quando ela está de férias, foi com 1 ano e meio. Ele completou 2 anos há poucos dias atrás e a próxima consulta dele é só 2 anos e meio. Então, falta um tempo ainda. Mas isso não quer dizer que eu não possa contactar a enfermeira e pedir um agendamento para ela avaliar alguma coisa, caso eu julgue necessário, como já aconteceu, de eu suspeitar de alguma alergia ou da questão da perninha dele, que é uma coisa que eu vou mencionar. Eu liguei para ela, tem um telefone direto dela, e aí ela me retorna depois, ela atende na hora, e ela faz uma pré-avaliação no telefone, aí ela agenda, se ela achar necessário, a visita já direto com o médico ou com ela, pra gente encaminhar isso fora das datas que eles têm pré-marcadas. Então não precisa se acanhar, né? Do tipo, só tenho consulta daqui a 6 meses, vou ter que esperar 6 meses.
não é assim. Você pode ligar e marcar uma consulta com ela. No caso de doenças, viroses, coisas que precisam ser tratadas com mais urgência, a gente liga primeiro para o 1177, que é uma linha pública do sistema de saúde daqui. E aí a gente entra em contato com uma enfermeira, sempre uma enfermeira diferente, é uma aleatória, né, que está trabalhando na hora. É uma linha nacional, então são pessoas do país inteiro com quem a gente conversa, o que é um adendo, né, porque os sotaques, eles podem ser diferentes e um pouco difíceis de entender. Nem sempre a pessoa que atende o telefone consegue falar um inglês muito bom. Já teve vezes que eu liguei e a pessoa falou que não conseguia falar inglês, o que eu acho muito errado hoje em dia. Então, quando não conseguia me comunicar muito bem em sueco, eu tive uma certa dificuldade algumas vezes em que eu tentei ligar para o 177, né, e consegui falar com alguém e a pessoa não conseguia se comunicar muito bem em inglês, enfim. Mas aí você liga para o 177 e é uma enfermeira ou um enfermeiro que vai lhe atender e vai fazer uma pré-avaliação no telefone. Essa pré-avaliação eles vão querer saber, né, se está tendo febre, se está tendo diarreia, se está tendo vômito, como é que já está tratando, né, se está dando um paracetamol, alguma coisa assim. E o problema é que muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer todas, elas não querem que você vá para o hospital, mesmo que você precise muito, ou no caso a criança, né? E muitas pessoas já falaram que tiveram problemas com isso, não é? Porque eu também já tive. Porque é uma febre muito alta que dura muito tempo e aí elas falam, é normal que a criança tenha febre de 40 graus, 41 graus por até 8 dias. Esse foi um caso que aconteceu recentemente com o Dante. E o que você tem que fazer para quase todos os problemas é isso. Dê água, paracetamol para baixar a febre e espere passar. Se não passar com X dias, você liga de novo para ser reavaliado. Então, muitas vezes, essa é a solução deles, né, das enfermeiras. Muita água, descanso e paracetamol. E às vezes você precisa, muitas vezes, né? Você precisa de mais do que isso, precisa ser avaliado melhor, tem que fazer um exame de sangue, é uma infecção. E então, é uma razão para muita gente não gostar do 177, não gostar do atendimento, né, o primeiro, assim, que eles têm. Você tem que, para você ser encaminhado para o hospital, porque você pode chegar na emergência direto, assim, mas muitas vezes não. Muitas vezes eles falam, mas você ligou para o 177, o seu caso não é emergência, você deveria ter ligado para eles avaliarem se você poderia ou não vir para emergência. Não urgência, né? Se você, sei lá, quebrou um braço, você não vai ligar para o 177. Você vai ligar você vai direto na emergência, né? Uma coisa que tá sangrando, uma coisa mais séria, assim, mais grave, você vai direto no hospital, na emergência, na urgência. Mas se é tipo, meu filho tá tendo febre alta há 2 dias, você tem que ligar no 177 para eles te encaminharem para, digamos que é uma clínica menor e ver o que é que você deveria fazer. Basicamente é isso. Geralmente, as mulheres do 177, né, elas fazem isso. Te seguram em casa o máximo que você puder, que você tiver paciência, né? Muita gente fala que é o seguinte, você aumenta os seus sintomas. Se você tá tendo uma febrezinha com a moleza, você fala que tá tendo uma febre muito alta e que você tá incapacitado até de comer, de fazer xixi. Você tá vomitando um pouquinho, você fala que tá vomitando tudo que você come, você tem que aumentar os seus sintomas muito, 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 para eles prestarem atenção em você e dizerem, ok, essa pessoa tá precisando ir pro hospital, tá precisando, né, um atendimento mais cuidadoso. Então, muitas vezes é isso que tem que fazer, tem que aumentar muito os sintomas para que elas prestem atenção em você. E isso é muito chato, né? Porque você não quer mentir, mas você também está preocupado com seu filho, você quer que ele seja avaliado, analisado, e muitas vezes essa é a forma. E aí o que elas fazem? Se não é um caso de urgência, de ter que ir para um hospital, elas falam, aguarde amanhã de manhã, se amanhã for um dia útil, para você ligar no Helso Central, que é uma clínica de bairro, né, que atende casos de emergência, mas que podem esperar para o dia seguinte. E no Helso Central, todo mundo que está cadastrado, você vai para o Helso Central do seu bairro. Você tem um médico que foi dado para você, tipo, quando você vai para lá, você vai ser atendido por aquele médico. Mas isso não quer dizer que se você for lá, você sempre vai ser atendido por aquele médico. Nós temos um médico brasileiro, que trabalha aqui perto, né, onde é o nosso Helso Central, nossa central de saúde. E nem sempre a gente vai ser atendido por ele, às vezes ele está ocupado, ele está com muitas pessoas.
ou ele não está trabalhando, então tem que saber disso também. E lá eles podem, né, pedir que você vai fazer mais exames, né, eles podem fazer exame de sangue ali na hora, algumas avaliações, mas não é um hospital, você não vai no Health Central para ficar internado, né, não é uma coisa assim tão complexa. Eles vão lá encaminhar você talvez para fazer um raio-x, para fazer algum exame mais especializado que não tem no Health Central. Você vai para o hospital provavelmente. Eu já tive que ir com o Dante para emergência quando ele deslocou o ombro, foi o osso aqui do braço, quando eu dei uma puxada no braço dele. Assim, tipo, ele foi para um lado, eu falei, Dante, não vai para aí. Puxei, ele acho que foi aqui pelo braço, e aí deslocou. Isso é uma coisa que acontece bastante, é uma luxação que acontece com certa frequência em crianças. E aí eu liguei pro telefone, falei que ele estava chorando muito, que ele não estava conseguindo mexer, ele não queria que tocasse no braço dele. E aí disseram para eu ir para o hospital. Eu fui para emergência, passei umas 2 horas esperando para ser atendida com o Dante. Mas nessas 2 horas, várias enfermeiras vieram para ver como é que a gente estava, avaliar o Dante e tal. Até que o médico que estava fazendo uma operação, só tinha um médico, ortopedista para todo o hospital, nesse momento, que ele pudesse vir para analisar e avaliar e cuidar do Dante. No fim foi um negócio super simples, é só fazer um movimento assim no Dante e voltou ao normal. Mas eu tive que ficar lá esperando 2 horas com o Dante e isso é assim, eu acho que poderia ter pelo menos mais um ortopedista, porque esse hospital daqui de Calmar, onde eu moro, né, ele atende muitas pessoas, não é só a cidade, é tipo toda uma região. Mas, né, o que é que podemos fazer sobre isso? Um problema que o Dante teve quando ele estava bem pequenininho e que foi um caso de eu falar com a enfermeira que falou que me encaminhou para um médico lá no BVC mesmo, que depois me encaminhou fez um pedido de encaminhamento para um especialista, foi uma fisioterapia, porque o Dante teve torticollis, que é quando um dos lados aqui do pescoço tem um músculo um pouco menor, um pouco mais curto. No caso dele, provavelmente foi porque ele passou do tempo, né? Ele estava no forninho ali na barriga até quase 42 semanas. E aí ele deve ter ficado muito tempo com a cabeça nessa posição assim. Ele ficou com, agora não lembro se foi direito, acho que foi o lado esquerdo um pouco mais curto. E aí a gente foi encaminhado com certa celeridade, foi rápido para fisioterapia. E aí na fisioterapia a gente foi umas 4 vezes, até que em diferentes tempos, né, ela ia dando 1 mês, 2 meses, até ela ficar satisfeita com o resultado. E um outro especialista que o Dante conseguiu consulta, e essa demorou mais, infelizmente, foram aí uns 4, 5 ou 6 meses de espera. Foi um ortopedista para olhar as perninhas dele. Ele foi avaliado por um médico e aí que pediu, lá no BVC, né, pediu para ser encaminhado para um ortopedista. Essa consulta demorou muito, e nesse período eu estava no Brasil, quando finalmente mandaram uma carta com uma data. Tanto a carta quanto a data foram bem no período que eu estava fora da Suécia com o Dante. Então eu tive que, quando eu voltei para a Suécia, pedir para remarcar e consegui até que fossem rápidos, que não demorasse tanto assim. E aí o ortopedista viu, aí já tinha passado uns 7 meses, 8 meses do pedido inicial. As perninhas do Dante, elas são, agora menos, mas eram bem arqueadas, se chama o genuvaro. São para dentro assim, né? Não é para fora, não é assim para fora, é o joelhinho para fora. E o pezinho dele, principalmente o pé, agora não lembro se é o direito ou esquerdo, sempre me confundo. É bastante para dentro, eu acho que é o direito, que é um pé assim mais, né, um mais retinho e outro mais para dentro. Quando ele tá correndo, a gente vê bem que ele começa a bater assim. Pedi que fosse avaliado. Então essa consulta aconteceu recentemente, em maio, e o ortopedista disse que, né, Redante estava perto de completar 2 anos, que ele ainda estava muito novo, que poderia mudar bastante. A questão da perninha, né, ser curvadinha, realmente já melhorou bastante. Se eu comparar, quando ele começou a andar lá com 1 ano e pouco, ele tinha a perna bem mais curvada. Acho que o pico foi lá para 1 ano e 3 meses. E aí depois passou a melhorar. Então tá bem menos, ainda tem um pouco de curvatura, mas tá bem menos. Mas o pezinho ainda tá bem tortinho. E ele às vezes consegue botar o pé pra dentro assim, sabe? Invertido. E aí ele falou que acha melhor esperar.
não fazer nenhum tipo de intervenção, nem cirurgia, e nem botinha, nem nada, e esperar mais um ano. Então, quando o Dante estiver perto de completar 3 anos, vamos provavelmente, né, pedir o agendamento de uma consulta com o ortopedista para ele avaliar. Eu espero que melhore sozinho, porque, né, fazer intervenção, bota, que eu acho que parece que não ajuda muito, e muito menos cirurgia com a criança, isso é muito ruim. Então, pedindo a Deus aí para ele melhorar sozinho. Sobre a vacinação. Vacinação aqui na Suécia não é obrigatória. Os pais é que escolhem se querem vacinar os filhos ou não, mas o sistema de saúde incentiva fortemente que os pais vacinem contra as doenças que estão disponíveis no sistema público, que são 12. Vou listar aqui agora, eu vou ler, tá? Difteria, coqueluche, tétano, poliomielite, HIV, que é Haemophilus influenza tipo B. Parece que é contra o vírus da influenza, mas não é. Pneumococo, sarampo, cachumba, rubéola, rotavírus, hepatite B e HPV. Essas 12 são oferecidas gratuitamente, né? E os pais são incentivados a vacinar. No caso do Dante, ele também recebeu a de tuberculose, que é a nossa BCG, que deixa aquela marquinha no braço, né? Quando a gente foi viajar para o Brasil, lá no final de 2021, a gente avisou, né? E o Brasil ainda é considerado um país de risco para tuberculose. Então, eles vacinaram, deram a BCG também, sem custo algum. O calendário de vacinação eu vou deixar ele aqui na tela. Eu vou tentar traduzir os nomes já, deixar certinho, para vocês entenderem. E existe sim clínica de vacinação particular. Algumas vacinas que eles oferecem estão, outras não, no sistema no calendário de vacinação deles. E aí são pagas, né? Por exemplo, tem a hepatite A e B para adulto e criança. Tem, esse aqui é o quê? Catapora. Tem algumas outras que já são oferecidas também. E tem a vacina contra o TBE, que é uma doença que o carrapato passa. Todas elas são pagas e varia aí entre 400 coroas até 2.500 coroas, dependendo de qual que é a doença. Se os pais escolhem não vacinar os filhos, isso não quer dizer que a criança vai ficar excluída da escola, da sociedade e tal, não. Isso foi uma escolha pessoal da família. O Estado não vai coagir os pais a vacinarem do tipo, se você não vacinar, não vai poder se matricular, esse tipo de coisa. Não acontece. Uma experiência negativa que tivemos com o sistema de saúde aqui na Suécia em relação ao Dante foi algo recente que aconteceu em maio desse ano, onde o Dante começou a ter febre alta, de 40 a 41 graus por vários dias seguidos. Eu liguei, acho que foi no segundo dia, eu também não estava muito bem, foi na época em que pegamos tanto eu quanto o Rafael e o Dante ficamos doentes e eu fiquei com pneumonia, o Rafael também teve e tal. Mas começou com o Dante, até onde eu me lembro. E ele ficou com febre alta, 40 graus, às vezes 41. E eu ligava pro 177 e elas só falavam. É normal, de 8 a 10 dias de febre alta, 40 a 41 graus numa criança, um bebê, né? Você só tem que hidratar, deixar descansar e dar paracetamol para diminuir a febre. E eu fiquei muito preocupada, né? Por vários dias ele estava lá muito molinho, muito abatido. Foi bem complicado vê-lo assim. E no final eu nunca descobri de fato, nunca fizeram um exame de sangue nele para de fato descobrir se ele teve uma bactéria, se ele teve um vírus ou o que foi que aconteceu. A gente, no final do 8º dia, ele melhorou, mas ele teve otite, ele teve uma inflamação no ouvido, que a gente não sabe se foi o que ocasionou a febre ou se foi o resultado de vários dias de febre alta. É muito chato porque a gente fica impotente, né, como pais. A gente depende do sistema de saúde, mas eles não querem te ver, eles não querem que você vá para lá, que leve seu filho, não quer fazer exame. Eu às vezes me pergunto, será que ele teve pneumonia assim como eu tive e o Rafael, só que ele conseguiu se curar porque ele tomou o antibiótico para otite, né, porque foi tanto as gotinhas quanto o oral. A gente não sabe, não queremos saber, e graças a Deus não evoluiu para nada mais sério, mas foram 8 dias de febre alta e foi no 10º dia, depois do tratamento com antibiótico, quando finalmente aceitaram ver o Dante, né, fazer o exame, que ele melhorou. Nesse período em que eu ligava pro 177 e não queriam fazer nada com o Dante, não queriam examinar nem nada, eu cheguei a baixar o KNUD, que é o KNODD, um aplicativo que é só para atendimento de criança. Nesse aplicativo você faz uma consulta digital, né, por vídeo, uma chamada de vídeo com uma enfermeira, que vai avaliar o tanto que for possível, que nem um 177, só que por vídeo.
o que está acontecendo, né, com a criança. E aí elas me deram algumas instruções, tipo, dá ibuprofeno também, além do paracetamol, que foi que ajudou a baixar mesmo a febre do Dante, que só o paracetamol não tá funcionando. Foram elas que falaram, olha, se tá, quando começou a sair o puizinho, né, ficar vermelho a orelha do Dante, falaram, agora é hora de você ir para um hospital ser avaliada. Liga no 177 para você conseguir ser agendada. Agora ele tem que ir para o hospital fazer uma avaliação física. Então foi só no momento em que o negócio ficou bem, né, complicado, de uma inflamação no ouvido, tadinho, que ele teve que ir para o hospital, que ele conseguiu ser atendido no hospital. Nessa situação, os remédios que foram passados, os antibióticos, tanto a gotinha pro ouvido quanto o antibiótico oral, eles saíram de graça. Então, remédios receitados para crianças aqui, eles saem de graça, não precisa pagar nada. Você só chega lá na farmácia, dá o perfil número da criança, porque aqui é tudo digital, né? Então, o médico bota lá no sistema que o Dante tem que tomar remédio tal, tantas vezes. A gente vai lá na farmácia, eles pegam o perfil número do Dante e vão lá ver o que o Dante precisa, vão lá na prateleira, pegam o remédio e dão pra você. E é isso, não tem nem nota fiscal, eles só entregam o remédio e pronto, você não precisa pagar nada. E é importante falar que aqui na Suécia, todo esse processo de consultas com enfermeira, consulta com médico, consulta com especialista, acompanhamento, tratamento, internação, remédio, tudo, e dentista, tudo para crianças até 18 anos. Dentista parece que até 21 a 23. Mas até os 18 anos não paga nada. Tudo de graça. Você já tá pagando imposto pra caramba aqui, né? Só que para criança não paga nada, inclusive os tratamentos, né, os remédios. Para adulto, tudo isso que eu falei é cobrado, o acompanhamento médico, o tratamento, internação, remédio e tal, tudo é cobrado, mas tem um teto, né? Tem um teto máximo que você paga quando você chega nesse teto de gastos, você já não paga mais nada, tudo aí é o Estado que vai repassando para você, que vai cobrindo para você. Mas é importante falar que a consulta não é um negócio exorbitante, geralmente são 200 coroas, aqui onde a gente mora em Kalmar, são 200 coroas para uma consulta, a internação, como eu precisei ficar internada, era 200 coroas por noite, então tem essas coisas assim, né? Inclusive para gravidez, acompanhamento, tudo que é relacionado à gestação também não se paga. Uma coisa legal aqui que não é só para criança, para pessoas de todas as idades, é que você tem o seu acompanhamento de saúde, né? Se você ligou para o 177, se você fez consulta, se você foi internado, o seu resultado de exame, tudo é digital no site do 1177. Então você faz o seu login com o seu Personnummer, que é o seu CPF daqui da Suécia, e lá vai estar listado tudo isso que eu falei, de maneira bastante organizada. E como é o menor de idade, é a gente, né, nós que somos pais dele, o Rafael, tanto o Rafael quanto eu, nós temos acesso ao jornal de saúde do Dante e de futuros filhos. E também no site do 177 dá para você conferir os seus agendamentos, as consultas que estão agendadas, e também desmarcar ou reagendar no próprio site do 177. Não precisa ficar ligando para o 177. Às vezes a demora acontece de demorar de ser atendido no 177. Já aconteceu de eu ligar para o 177 e eles falaram, nesse momento, uma voz digital, né, falava, nesse momento nós não temos atendentes, tem muitas pessoas na espera, tente depois. Isso eu tava bem mal, tava passando bem mal, não tinha o que fazer, tive que ligar no 112, que é o número de emergência, porque eu tava realmente muito mal. Foi quando eu tive que ir no hospital, em ser internada pela primeira vez. Então pode acontecer, né, do 177 ser uma porcaria, mesmo até você não consegue nem ser atendido, nem ficar esperando os 40 minutos, que pode acontecer de esperar, e eles desligam a ligação na hora. Então tem essa opção aí do 177 digital, onde é também uma plataforma onde tem muita informação online de forma oficial. Onde você vai ter acesso lá, por exemplo, o calendário de vacinação da criança, dicas de como tratar a febre, dicas de como tratar doença XYZ, toda a questão do acompanhamento de saúde da criança, você consegue saber lá, né, quais são as consultas, como se preparar para isso. Tem basicamente tudo que você precisa saber. Bom, pessoal, falei pra caramba. Como eu estou grávida, caso vocês não lembrem ou vocês não saibam, eu estou grávida de novo, né, do meu segundo filho, que na verdade é uma filha. E isso me limita um pouco na questão de respiração. Mas terminei, eu espero que eu tenha falado sobre tudo. Se eu não tiver falado, eu vou ter deixado algum quadro de informações assim escrito, de alguma coisa importante que eu esqueci de falar, mas eu espero que eu tenha abordado tudo que eu tinha para falar. O meu
veredito final até entre os 0 e 2 anos, aqui é que as coisas funcionaram relativamente bem. O Dante conseguiu o acompanhamento com um especialista tanto para as perninhas, quanto a fisioterapia para a torticollis que ele teve. Ele teve acompanhamento, né, de acordo com o calendário deles, com a enfermeira até agora, foi ok. Ele também não teve nenhum problema grave de saúde, graças a Deus, o que torna a minha experiência um pouco mais enviesada, assim, para uma criança que não passou por grandes dificuldades. Tem crianças que precisam de um acompanhamento de especialista, que tem um problema que tem que ser investigado, total, que a mãe ou o pai vai ter uma visão diferente da minha. Às vezes é mais positiva, às vezes é mais negativa. Eu tenho uma visão neutra, eu tenho minhas reclamações com o 1177, como vocês bem viram, mas no fim das contas, Dante conseguiu o conseguiu o atendimento, né, o resultado final foi ok. E eu espero que as coisas continuem assim. Já vi algumas histórias muito cabeludas de crianças que eles ficavam mandando só voltar para casa e tomar paracetamol ou beber água e acabaram falecendo, mais de uma, isso aqui na Suécia. E eu peço a Deus que isso nunca aconteça comigo, né, com os meus filhos e com alguns de vocês que estejam assistindo isso aqui na Suécia. Mas vale lembrar que casos complicados, assim, essas situações tristes acontecem em qualquer lugar do mundo. Não há sistema de saúde perfeito, a gente tem que trabalhar para melhorar, claro. No Brasil, muita gente morre sem atendimento, também esperando em fila de hospital. Também tem muito médico que fala que tudo é virose e não encaminha, né, para fazer mais exames. Então, esse é o tipo de coisa que pode acontecer em qualquer lugar do mundo e aqui não está isento disso. Deixem aqui embaixo nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo. E vamos conversar, né? Vamos ver também o que vai acontecer no futuro. Agora vai chegar mais um bebezinho e eu vou passar por todo o processo de novo de bebê novinho, de 0 a 2 anos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!